4 meses se passaram desde que Neemias recebeu a notícia devastadora sobre Jerusalém. 4 meses servindo como copeiro do rei Artaxerxes, com um sorriso no rosto, mas com o coração em ruínas, assim como os muros da cidade santa. Ele vivia no luxo do palácio, mas sua alma estava nos escombros de sua terra natal. Cada dia era uma mistura de dever e dor, de serviço e saudade. Um dia, a máscara caiu. O rei, que via Neemias todos os dias, notou algo diferente. Ele olhou nos olhos do seu copeiro e perguntou: "Por que você está com o rosto tão triste, se não está doente?" "Isso só pode ser tristeza do coração." O sangue de Neemias gelou. Desagradar o rei podia custar sua vida. Naquele momento de medo, entre a pergunta do rei e sua resposta, Neemias fez a oração mais rápida e sincera de sua vida. Uma prece silenciosa, direto ao Deus dos céus. Então, com a voz embargada mas firme, ele respondeu: "Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os túmulos dos meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo?" Ele não escondeu sua dor, mas a apresentou com respeito e vulnerabilidade. O coração do rei se moveu. Então, veio a pergunta que mudaria tudo: "O que você gostaria de pedir?" Essa era a porta, a oportunidade pela qual Neemias havia orado e esperado por 4 longos meses. Aquele não era um momento para hesitar. Com coragem e sabedoria divina, ele apresentou seu plano. Primeiro, pediu permissão para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade. Segundo, pediu cartas reais, um passaporte diplomático, para garantir passagem segura pelas províncias no caminho. Terceiro, pediu madeira das florestas do rei para as vigas dos portões, para o muro e para a casa onde ele ficaria. Ele não pediu pouco, ele pediu tudo o que era necessário para a missão. E o milagre aconteceu. O rei concedeu cada um dos seus pedidos. Por quê? O próprio Neemias nos conta: "Porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim." A oração fervorosa no secreto preparou o caminho para a ousadia em público. Deus não apenas ouviu a dor de Neemias, mas honrou seu planejamento e sua fé corajosa. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não anunciou sua chegada com trombetas. Ele não reuniu o povo imediatamente para discursar. Não. Durante 3 dias, ele ficou em silêncio. Ele observou. E então, sob o manto da noite, ele montou em seu animal e percorreu os escombros. Ele cavalgou entre as ruínas, viu os muros caídos, os portões queimados. Ele sentiu o peso da desolação. Ele precisava ver a realidade com os próprios olhos, entender a dimensão do desafio antes de propor qualquer solução. Liderança não é feita de discursos vazios, mas de entendimento profundo da realidade. Só depois de inspecionar, de planejar, de sentir a dor da cidade, ele finalmente reuniu os sacerdotes, os nobres, os oficiais e todo o povo. E com a autoridade de quem sabia do que estava falando, ele disse: "Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante." Ele não apenas apontou o problema, ele se incluiu na solução. Vamos reconstruir. E então, ele contou como a boa mão de Deus esteve com ele, e como o rei apoiou a missão. Aquelas palavras acenderam uma faísca de esperança no coração do povo. O desânimo deu lugar à determinação. Eles se olharam e com uma só voz declararam: "Sim, vamos começar a reconstrução." E imediatamente puseram as mãos à obra. A esperança se tornou ação. Mas onde há uma grande obra de Deus, sempre haverá oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem, inimigos do povo de Judá, ouviram sobre os planos e começaram a zombar. Eles riram, caçoaram e tentaram intimidar. "O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?" Eles tentaram transformar um projeto de restauração em um ato de traição. Mas Neemias não se abalou. Ele não entrou em discussão. Ele não tentou se justificar para seus inimigos. Sua resposta foi uma declaração de fé poderosa e inabalável. Ele olhou para eles e disse com firmeza: "O Deus dos céus é quem nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstrução. Mas vocês não têm parte nem direito algum em Jerusalém.
A história de Neemias é uma aula sobre como a fé e a ação caminham juntas. Ele orou como se tudo dependesse de Deus e trabalhou como se tudo dependesse dele. Ele sentiu a dor, mas não se paralisou por ela. Ele esperou o tempo de Deus, planejou com sabedoria e agiu com uma coragem extraordinária. Deus abre as portas, mas somos nós que precisamos ter a fé para atravessá-las. Talvez hoje você esteja olhando para alguma área da sua vida que está em ruínas. Pode ser sua família, suas finanças, sua saúde emocional, seus sonhos. A mensagem de Neemias para você é: não desista. Ore, planeje, e quando Deus abrir a porta, levante-se com coragem. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like neste vídeo. E se você também precisa de coragem para reconstruir algo, comente aqui embaixo. Senhor, dá-me coragem para reconstruir. Sua declaração de fé pode inspirar a outra pessoa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum capítulo da sua jornada de fé com a gente. 8 Approxima